E aí, galera, tudo certo? A gente vai começando agora mais um tema de discursivas aqui no ADM à Prova e eu quero que vocês embarquem nessa comigo. Essa prova foi aplicada em 2016 para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É uma prova de administração pública que vai tratar de dois temas bastante comuns em administração pública: governança e accountability. Agora, a gente vai ter que diferenciar um pouquinho essa governança que está sendo cobrada aqui. Ela está na sua acepção normal, mas ela vai além. Um auditor de Tribunal de Contas, que era justamente o cargo para o qual a pessoa que fez essa prova estava concorrendo, ele é um cargo que precisa de um pouquinho mais de noção do que é a governança, porque um auditor ele trabalha muito com esse conceito especificamente, além, logicamente, da accountability, que é a prestação de contas, o dever de prestação de contas, a transparência pública. Então, são dois conceitos que a gente vai falar agora aqui, teoricamente, e seguindo essa nossa linha de produção dessas discursivas aqui no canal do ADM à Prova, a gente vai, primeiro, ler como é que a discursiva foi colocada, posta para vocês dentro da prova. A gente vai separar essa discursiva, as partes que a gente vai ter que falar sobre, a gente vai falar da teoria. Eu vou propor uma solução para vocês aqui, anotando, fazendo algumas anotações no slide, agora com o material pronto e novo, isso é bastante empolgante. Eu estou aqui com um material bacana de gravação, ainda meio enjambrado, mas para atender vocês da melhor forma possível e conseguir, e não mais nos garranchos ou rabiscos. Eu prometo que dessa vez a minha letra vai ficar um pouquinho melhor. Tá? Então, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre governança e accountability, a relação entre as duas. Você vai ver que o examinador cobrou justamente essa inter-relação entre um conceito e outro, e é importante que você saiba os dois, tá legal? Vai ser um jogo um pouquinho diferente. Antes eu estava por aqui no outro tema, mas agora eu vou ficar indo e voltando com vocês nos slides. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Material aí. Bom, esse nosso projeto Discursivas, salvo engano, esse vai ser o quinto tema tratado sobre, tá? Então, mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal ADM à Prova. Essa atitude, essa iniciativa dos professores do Estratégia Concursos para chegar até vocês com bastante qualidade, com muita informação, com muito conteúdo de qualidade, o que normalmente a gente não vê gratuitamente por aí, tá? Logicamente, a gente quer fomentar você a estudar e conseguir sua aprovação o mais brevemente possível, tá legal? Bom, nesse nosso bate-papo, a gente vai falar sobre essa questão que caiu em 2016, lá para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O tema é administração pública, o assunto tratado, governança e accountability. E vai ser uma dissertação de até 20 linhas, porque dentro de provas de tribunais de contas para auditor, você tem questões discursivas, e você tem também estudos de caso ou então outros tipos de redação. Essa daí é uma questão discursiva de até 20 linhas, e nessas 20 linhas você deveria abordar alguns tópicos, e a gente vai ver exatamente como foi apresentado na prova para vocês. Olha só, trazendo diretamente da prova, isso é extraído diretamente de lá. O termo accountability refere-se ao conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os tomadores de decisões governamentais a prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo-se maior transparência e exposição das políticas públicas. Quanto maior for a possibilidade de os cidadãos discernirem se os governantes estão agindo em função do interesse da coletividade e de sancioná-los apropriadamente, mais accountable será o governo. Accountable é responsabilizado, é uma tradução aproximada, tá? Porque o próprio termo accountability não tem uma tradução exata para o português. Muitos autores tentaram, mas essa tradução ela inexiste. Bom, considerando que o texto acima transcrito tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca de gestão pública e governança. Bom, esse texto que foi trazido, esse texto motivador, é do professor José Matias Pereira, professor da Universidade de Brasília, e que traz alguns excertos acerca da administração pública. Ele quer que você redija um texto dissertativo de 20 linhas sobre
Gestão Pública e Governança. É justamente o capítulo 9 desse curso de Administração Pública, ou livro de Administração Pública, do professor Matias Pereira. Eu trouxe para vocês o livro. Está exatamente aqui. Essa é a 5ª edição dele. Ela é de 2018, então, obviamente, não foi essa cobrada na prova. Mas aqui está o livro. O que eu digo para vocês e sempre reforço. Cara, não precisa pegar todos esses livros aqui. Eu tenho uma cacetada de livros. Eu e todos os outros professores também. Sabe o que acontece? Está lá no PDF. Todas essas informações aqui, elas são compiladas e colocadas lá no PDF. Então, eu sempre falo que o PDF vai ser o caminho mais curto entre você e a sua aprovação. Caso você queira fazer uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado na área, aí sim, vem para esses livros aqui. Agora, se você não quer, não tem esse intuito, quer passar no concurso, vai para o foco, meu filho. Vai direto para lá. Esse tema está justamente no capítulo 9 do livro do Matias Pereira. Distintas divisões de governança, governança corporativa no setor público. Então, ele vai falar sobre gestão pública e governança e, logicamente, o conceito interligado que é accountability. E, justamente, ele pede para você abordar isso nas 20 linhas que estão propostas por lá. Tranquilo? Vamos dar uma olhada como é que ele pediu isso? Separadinho? Vamos lá. Olha só, ele pediu aqui para você as diferentes abordagens doutrinárias de governança. Fala, Douglas, eu não ouvi nem falar de governança, agora tem diferentes abordagens doutrinárias? Sim, são diferentes visões da governança pública, e é exatamente o que traz o Matias Pereira nesse seu livro. A relação entre governança e accountability e os princípios de governança da nova administração na gestão pública. São 3 tópicos que ele pede para você dissertar a respeito, lembrando que você tem pouco espaço para fazer isso. 20 linhas é de fato muito pouco. Se fossem 30, seriam aqui 3 parágrafos de desenvolvimento e você teria uma introdução e um encerramento, a conclusão. Mas nesse caso você não consegue ter espaço para 5 parágrafos em uma redação. Talvez você tenha que fazê-la em 3 ou 4 no máximo. 2 parágrafos de desenvolvimento, um de introdução e um de conclusão das suas ideias. Mas você vai ver que os conceitos eles se aproximam demais. Os conceitos eles estão muito próximos um do outro e isso acaba facilitando muito a nossa vida. Tranquilão? Bom, as diferentes abordagens doutrinárias vai ser o primeiro ponto que a gente teria que abordar. Lá na solução eu vou mostrar para vocês. Mas eu não posso falar disso tudo sem separar o comando da questão. Aqui até está bem separadinho, mas eu faço questão de tratar isso com vocês, porque em algumas provas ele não fica tão bem separado. Lembrando, 20 linhas que você tem, o assunto gestão pública e governança, ele quer que você disserte a respeito disso e está exatamente lá na questão. Se você acompanhar comigo, olha só, ele pedindo para você falar, dissertar sobre gestão pública e sobre governança. Isso é importante para você gravar e separar na hora da prova, porque às vezes fica complicado de você fazê-lo. Tranquilo? E os 3 tópicos aqui, diferentes abordagens teóricas da governança, ou seja, as 3 diferentes visões, ou 3 não, as diferentes visões, são mais de 3, relação entre governança e accountability, princípios da governança na nova administração pública ou no New Public Management. É exatamente o que ele pede para você. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria. Não tem como eu falar de governança sem falar de governabilidade. São 2 conceitos que normalmente são misturados na hora da prova e você, de forma nenhuma, pode bagunçar isso na sua vida, tá? Então, é importante. É muito importante que você tenha noção do que é cobrado em relação à governabilidade e governança. Eu vou resumir para vocês, a gente vai passar aqui nos slides, eles vão ficar disponibilizados para vocês. Se você quiser fazer o download, vai no link do material aí, na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link do material. Esse material já anotado para vocês, tá? Essa é a minha intenção, eu vou deixar disponibilizado o material com as anotações. Bom, governabilidade vai falar sobre condições para que eu possa exercer o poder. Governança vai falar sobre o exercício do poder. Governabilidade é aquilo que vem antes da governança. É aquilo que eu preciso arrumar para gerir o país. Quando um governo carece de governabilidade, ele não tem legitimidade. Quando o governo carece de governança, ele não tem poder de ação. São essas as 2 coisas que você tem que levar para a sua prova, sempre para diferenciar governabilidade de governança.
Tendo isso em mente, você tem meio caminho andado para acertar boa parte das questões objetivas e também para dissertar a respeito de governança e de governabilidade. Por quê? Quando você consegue diferir os dois conceitos, tudo fica, cara, muito mais fácil. Tranquilo? Bom, a gente falar sobre governabilidade é falar sobre essas condições para exercer o poder. Não é exercer o poder, porque exercer o poder é governança. A gente está falando sobre condições sistêmicas, ou seja, como você vai arrumar a casa em termos de distribuição de poder para daí sim poder exercer as atividades que você tem que desempenhar enquanto governo. E como é que o governo age? Por meio de suas políticas públicas. Então, por vezes, o conceito de governança, que é a ação do governo, sempre ligue esses dois termos: governança, ação, governabilidade, legitimidade. É isso, para levar para a prova fica muito mais fácil. Quando o governo age, ele age por meio das suas políticas públicas. Então, a capacidade que o governo tem de implementar as suas políticas públicas é conhecida como a governança estatal. Logicamente, o que a gente está vendo aqui, e justamente o que o examinador cobrou, são as diferentes acepções, as diferentes visões sobre governança. Então, se você não tem essa noção ainda, você vai ter que ter. Aqui no material eu trouxe a diferença entre governabilidade, governança e accountability. São os três termos, a teoria que a gente está revisando para chegar na hora da solução ali, a gente apresentar os tópicos que você deveria minimamente abordar. No final, nessa redação especificamente, nessa questão dissertativa, o CESP colocou o padrão de resposta. É um padrão de resposta esperado ou então uma possível solução, porque vocês vão ver, e aí eu vou passar os trechos para vocês do livro do Matias Pereira. O examinador não teve vergonha de cobrar isso aqui. O examinador não teve um mínimo, um pingo de decência de cobrar, diferente do que estava escrito aqui, cara. Ele pegou, copiou, colou o que precisava para o padrão de resposta, vocês vão ver que está lá, ipsis literis, trechos extraídos dessa obra aí do Matias Pereira, que ele inclusive utilizou como o texto motivador. Tranquilo? Bom, agora, indo para o material, a gente vai falar um pouquinho sobre governabilidade. Ele, Diniz, trazia o conceito de governabilidade como as condições sistêmicas de exercício do poder, ou seja, para exercer o poder. Então, é uma condição anterior à governança, que é o próximo conceito que a gente vai tratar. Caio Marini traz o seguinte conceito. A governabilidade é definida como as condições de legitimidade. Lembre que eu falei para vocês. Falou de governabilidade. Falou de legitimidade. Isso é essencial para você. É essencial que você consiga levar essa ideia, essa ligação entre os dois termos. Falou de governabilidade, falou de legitimidade para o exercício. Ele não está falando do exercício em si, mas ele está falando das condições para que você possa exercer o poder. Beleza? Outros conceitos apresentados por Araújo e por Luiz Carlos Bresser Pereira, então o grande pai do gerencialismo no Brasil, né? Bom, a capacidade política de governar derivada da relação de legitimidade, olha a palavra legitimidade aparecendo mais uma vez, do Estado e do seu governo frente à sociedade. Araújo coloca: governabilidade refere-se às próprias condições substantivas e materiais de exercício do poder e de legitimidade do Estado. Então eu não estou inventando isso aqui, está tudo nos conceitos, e se você levar para a prova desse jeito, fica tranquilo. Quais são as características da governabilidade? As características principais para a governabilidade são condições sistêmicas, substantivas e materiais para o exercício do poder. É, de fato, exercer o poder? Não. São as condições para que eu possa exercer. Não confunda um com o outro. E envolve as características do sistema político, forma de governo, relações entre os poderes. Vocês estão vendo que se isso tudo for combinado, você tem condições de exercer o poder?
Se isso tudo for combinado, eu consigo exercer. Se eu tiver um sistema político favorável, uma forma de governo favorável, reconhecida pela população, legítima, relações entre poderes, um sistema partidário reconhecido e legítimo, um sistema de intermediação de interesses que consiga de fato intermediar diferentes interesses que aparecem, eu consigo exercer o poder. E quem exerce esse poder? O Estado. O Estado exerce esse poder. Portanto, eu preciso ter características combinadas, substantivas e materiais, condições sistêmicas para esse exercício. Isso é governabilidade. Muito se falava em governos com pouca governabilidade. A gente passou, Collor, por exemplo, em 1991, era um governo que carecia de governabilidade, ele não tinha mais condições sistêmicas para exercer o poder, tanto é que teve o impeachment. Aconteceu com Dilma também, no final da sua estada, 2016, que foi o início do processo de impeachment. Foi isso. Então, entenda que governabilidade está ligado com essas condições sistêmicas para exercer o poder. Quando não tem mais, dificilmente você vai ter governança. Por quê? A governabilidade vem antes da governança, ou seja, se eu não tiver governabilidade, dificilmente eu vou conseguir agir. Eu não tenho condições para agir, então, de fato, eu não vou ter esse poder de ação e essa capacidade de agir. Governança. Agora a gente vem para os conceitos de governança. Capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de um governo implementar as suas políticas. É muito importante que você tenha isso em mente. Como é que o governo age? Por meio de políticas públicas. Se você não consegue entender que o instrumento de ação governamental são as políticas públicas, complica na administração pública. Por quê? O governo age criando políticas. O governo age implementando essas políticas. Sozinho? Não. Hoje em dia a gente tem muita participação da sociedade civil nessa criação, até na implementação de certas políticas públicas. Nós vivemos atualmente num paradigma gerencial. E esse paradigma gerencial serve para nos trazer também o aumento da governança. O que é o aumento dessa governança? O que é a governança? A governança é, de fato, o exercício do poder para conseguir melhores resultados para a população por meio das políticas públicas. É a capacidade de ação do governo. Quando eu trago um modelo gerencial para a administração pública, significa que eu estou tentando fazer com que o governo haja mais, que ele tenha maior poder de ação por meio das suas políticas públicas. Por quê? Ele deixa de agir sozinho, ele deixa de produzir sozinho, ele traz para perto de si a sociedade civil, ele traz para perto de si a participação do cidadão. Para quê? Ajudar. O governo já não dá mais conta de agir sozinho. Ele precisa dessas parcerias para conseguir implementar as coisas que são de interesse público. Então, essa é a grande ideia de um sistema que funciona em parceria com a sociedade, nesse modelo gerencial ou de nova administração pública. Perceba que ele pediu para a gente falar sobre administração pública e ele também pediu para a gente falar sobre governança. Então, a gente já está começando a fazer os links aí nessa revisão teórica. Tranquilo? Então, vamos lá no material de novo. Bom, Elie Diniz traz a ideia da capacidade do governo, de governo do Estado, em sentido amplo, envolvendo ação, governança. É ação. Sem tirar nem pôr. Governança é ação. Governança envolve a ação. Envolve o exercício do poder, não é a condição para exercer, mas sim o próprio exercício do poder. E essa é a acepção, essa é a ideia mais ampla que se tem em relação à governança. Tá? A gente vai ver diferentes visões e foi justamente o que o examinador cobrou na sua prova. Características: tomada de decisão. Se envolve ação, envolve decisão. Capacidade financeira, gerencial e técnica. Isso é capacidade de ação do governo. Por quê? Se o governo tem capacidade financeira, gerencial e técnica, ele consegue fazer o quê? Implementar políticas públicas. Simples assim. O uso da autoridade
Não é a condição para o uso, mas sim o uso de fato da autoridade, a repartição do poder e a negociação. Por quê? A negociação envolve ação. Ação entre os atores sociais. Isso é governança. Ela necessita de condições mínimas de governabilidade, como eu tinha falado para vocês. Ela tem um caráter instrumental, por quê? Eu estou falando de ação. Ela é um instrumento para a ação pública. Então, ela tem caráter instrumental. Ela não tem um caráter de desenho, um caráter eminentemente pouco palpável. Ele é muito palpável. É um caráter instrumental, é de fato o governo em ação. A articulação estável de interesses e reforço de mecanismos formais de prestação de contas. Opa! Douglas, prestação de contas não é accountability? Sim, só que o reforço dos mecanismos formais para se fazer isso envolve a governança. Prestação de contas, accountability. Tranquilo? Quais são as visões diferentes? Exatamente o primeiro tópico da nossa redação, trazido justamente no livro de Matias Pereira em relação à governança pública. A governança enquanto Estado mínimo, a governança corporativa, a governança enquanto New Public Management, a boa governança, a governança enquanto um sistema sócio-cibernético e a governança enquanto conjunto de redes organizadas. O examinador esperava que você lembrasse desses conceitos na hora da prova. Possivelmente, se você colocasse exatamente como ele trouxe no padrão, pelo menos, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você tivesse colocado ali pelo menos 4 conceitos, ideias, e explicado esses conceitos, porque o que ele te pede, e aí a gente volta justamente no slide que a gente separou ali a nossa redação. Ele te pede as diferentes abordagens doutrinárias de governança. Não adianta você mencionar apenas sem explicá-las. É necessário que você explique. Essas são as visões diferentes, portanto, que foram cobradas aí pelo examinador, trazidas diretamente do livro do Matias Pereira. Lá na proposta eu vou explicar um pouquinho mais de cada uma delas, eu vou dar a ideia principal de cada uma delas, mas guarda isso no coração. Para quem nunca ouviu falar de tipos de governança diferente, tá aí. Prazer, governança. Governança, aluno, aluno, governança. É isso que vocês têm que levar para a prova. Nunca se esqueça, por vezes, quando você faz uma redação, quando você faz uma questão discursiva, você precisa entender um pouco mais sobre o assunto para dissertar. Eu normalmente falo isso, eu parto do pressuposto que vocês já tiveram contato com o conteúdo. Esse, por vezes, pode ser novo para muita gente que já viu administração pública, porque não é comumente cobrado. E muito por isso, o ADM à Prova escolheu essa redação para trazer para vocês. Por quê? A gente está colocando o avançado. Isso daqui é uma intenção avançada de colocar vocês em condições de fazer uma prova. Então, se você nunca ouviu falar de diferentes tipos de governança ou de visões diferentes, exatamente como coloca Matias Pereira, são as diferentes visões acerca de governança, né? Governança enquanto Estado mínimo, governança corporativa, governança enquanto New Public Management, governança enquanto redes organizadas. Se você nunca ouviu falar disso, é um prazer. Eu vou colocar aqui para vocês a definição de cada uma delas, não por extenso, não por escrito necessariamente, mas eu vou anotar as principais ideias sobre cada uma delas. E justamente isso o examinador colocou lá como padrão no espelho de resposta, no padrão de respostas que ele gostaria dos candidatos. Tranquilo? No material, a gente continua aí acompanhando. Agora, por último, a gente fala do conceito de accountability. O conceito de accountability traz justamente, não é uma tradução, não existe uma tradução para isso. Engraçado, Ana Maria Campos, que é uma das grandes pesquisadoras e trouxe esse termo
a nosso conhecimento, lá no início da década de 90, ela foi para os Estados Unidos, e isso em 1988, 87, 88, na época que eu nasci, inclusive. Ela foi lá para os Estados Unidos, se não me engano, fazer uma pós-graduação ou algum curso de especialização por lá, e tinha uma discussão dentro da sala dela sobre accountability, e logicamente em inglês. E ela nunca tinha ouvido falar aquele termo, mas ela escutou a discussão e ela conseguiu perceber que accountability não tinha a ver com contabilidade, porque normalmente a gente faz essa associação, né? Accountability, contabilidade, um nome meio próximo e tal, e ela percebeu que não era. Só que não tinha uma tradução. Ela percebeu ao longo dos dias que ela foi buscar em livros, ela foi buscar na bibliografia que foi apresentada para o curso, ela foi buscar em outros lugares e não conseguiu encontrar uma tradução literal para accountability. Por quê? Accountability é uma ideia. Accountability ela é um conjunto de ideias. Primeiro, responsabilização do gestor. Segundo, dever de prestação de contas. Terceiro, transparência. Se você tiver esses três pilares somados, formam o accountability. Conseguiu entender que não tem uma tradução literal para accountability? Não tem nada a ver com contabilidade. A Ana Maria Campos, lá em 1990, já tinha falado isso para a gente. Ela conta isso dentro do artigo dela, inclusive, essa experiência dela sobre ter tido contato e não saber exatamente o que era a tradução desse termo. Ela ter pesquisado, ido atrás em dicionários, em livros, na bibliografia, e não tem encontrado. E, de fato, não tem. Não tem porque ela é uma ideia. E essa ideia, ela está muito intrinsecamente ligada à governança. Por quê? Se eu aumento o poder de ação do Estado, se eu aumento a forma ou melhoro os mecanismos de gestão do governo, financeira, técnica, gerencial, de fato, eu consigo também ligar isso a uma responsabilização das pessoas que estão agindo, a um dever de prestar contas, a transparência, porque eu estou trazendo as pessoas para participarem da minha gestão, eu estou trazendo as pessoas para participarem da implementação, da criação e da implementação de políticas públicas. Eu preciso de mais transparência, eu preciso responsabilizar as pessoas que estão agindo cada vez mais. Por quê? Quem está lá dentro vai querer saber quem é que está agindo, quem é o responsável por aquilo. E isso não pode se perder. São conceitos intrinsecamente ligados. Quando eu falo que, poxa, determinado país ou determinada organização é dotado de uma boa governança, eu estou também falando do aumento desses mecanismos para prestação de contas. Eu estou falando também do dever de prestar contas, eu estou falando também da responsabilização daqueles que estão agindo, eu também estou falando do bom nível de transparência. Na sua vida, eu tenho absoluta certeza que você já ouviu falar, ou pelo menos ouviu alguém comentar a respeito, poxa, aquela empresa ganhou um bom prêmio, tem uma boa governança aquela empresa. É uma acepção até tranquila de se entender. Quando você fala de governança, uma boa governança, significa que aquela empresa tem vários mecanismos bons, salutares, não só em relação à gestão especificamente, mas à prestação de contas para os seus acionistas. E o Estado também tem. Quem é o acionista do Estado? Você, cidadão. Então, o dever de prestar contas, ele está intrinsecamente ligado a esse aumento da capacidade de ação governamental. Por isso, são dois conceitos que foram cobrados, inclusive, juntos aqui pelo examinador. Legal? Tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. Não tendo uma tradução literal, a gente fala que accountability, sendo uma responsabilidade objetiva, acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou de uma organização perante uma outra pessoa. No caso do governo, perante a sociedade, fora de si mesmo. Ou seja, eu não estou mais me responsabilizando só para dentro de mim, mas para fora também. Quem falha no cumprimento de diretrizes legítimas é considerado irresponsável e está sujeito a penalidades. Responsabilização. Lembra da ideia, o somatório das três condições? Qual é o primeiro? Prestação de contas. Qual é o segundo? Responsabilização.
Qual é o terceiro? Pilar transparência. 1, 2 e 3. E nesse prestação de contas, eu posso acrescentar uma palavrinha mágica, chama dever. Por quê? Na governança eu aumentei os mecanismos de prestação de contas. Na accountability eu estou falando desse dever de prestação de contas, ou dever de prestar contas para a sociedade. Características, mais uma vez, estão aqui. E lógico que o foco vai ser no parceiro do Estado, que é o cidadão. São dimensões diferentes que você tem para accountability. Você lida com informação, você lida com a justificação dos atos, ou seja, aquela responsabilização em relação a isso, e a própria responsabilização pelos desvios. Nessa justificação dos atos, a partir das informações, você tem a prestação de contas. E o que é a informação? Transparência. Tranquilo? Tipos diferentes de accountability, ele não cobrou isso de você na questão, e em 20 linhas seria impossível de você abordar esses 3 tipos de accountability, mas eu trouxe para vocês. O horizontal é quando um poder ou órgão fiscaliza o outro. O accountability vertical seria o controle eleitoral. É a população controlando, através do voto, o governo. Isso é accountability vertical. Vertical porque eu estou lidando com níveis diferentes. E nesse caso, o Estado vai ficar aqui e o cidadão vai ficar aqui. É o cidadão controlando o Estado. E o accountability societal. Societal é o exercido pela sociedade civil. Organizações não governamentais, sindicatos, associações. Esse é o accountability societal. Tranquilo? Agora a gente vai propor uma solução para vocês, trazendo ideias aqui em um esqueminha. Talvez você, na hora da prova, pudesse fazer esse esqueminha, colocar esse esqueminha para rodar lá dentro do seu rascunho. E nem precisasse de fazer um rascunho de fato. Se você coloca esse seu esquema e consegue fazer a costura textual aqui para passar diretamente para o cartão definitivo, para a folha definitiva, né, de resposta da questão, fica muito mais fácil. Você consegue encurtar tempo. A gente está tratando de recurso escasso, chama tempo. Então, o que eu trago aqui para vocês, e outros professores também trazem, tanto eu, quanto o Rafael, quanto o Rodrigo Renó, quanto o Stefano Fantini, a gente traz para vocês justamente esse esqueleto da redação. A costura textual, o posicionamento dessas ideias no texto, isso vai ser com um professor de técnicas de discursiva, isso vai ser com um professor de português, e com a sua capacidade de fazer essa costura textual. Normalmente, os textos dissertativos eles são compostos por um parágrafo introdutório, 2 ou 3 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. E cada um desses parágrafos tem as suas nuances. Eu dou a dica para vocês procurarem um professor que seja especializado nisso. Por quê? O que a gente está passando aqui para vocês no ADM à Prova é o conteúdo que deve ter a sua redação. É o conteúdo que deve estar lá posto e apresentado para o examinador. Mas nunca se esqueça, a gente sempre vai dar uma dica ou outra que pode fazer a diferença. Primeira delas, apresente as informações em ordem direta. Apresente as informações da maneira que ele cobrou. Sabe por quê? O examinador ele corrige, 400, 500 redações por vezes. Às vezes menos, tá bom, tem concursos que são menos redações para o cara corrigir, mas pense que o mesmo examinador, ele está lá corrigindo várias e várias redações do mesmo tema. Qual a nota melhor que você acha que ele vai dar? É para o cara que apresentou todas as informações na ordem correta sem dar preocupação para ele achar. Às vezes ele te apena por informações que estão na sua redação, mas ele não achou na leitura. E aí você entra com recurso, é aquela agonia sem fim. Poupa o seu trabalho, poupa a sua agonia, do cara que vai fazer o seu recurso, ou de você mesmo que vai elaborar o seu recurso.
coloca as informações lá, coloca na ordem direta, coloca de forma organizada, não faz rabisco, não faz garrancho, tenta melhorar um pouquinho a sua caligrafia também na hora da prova. São essas coisas que fazem a diferença, tá? Mas aquela dica marota. Se você tiver como, procure um professor de técnicas de redação para que você consiga organizar de fato melhor essas ideias. Às vezes tem, cara, uns modelinhos bem prontos e o que a gente está passando aqui para você é o conteúdo da administração, o conteúdo que de fato deve estar inserido dentro da sua redação. Tranquilão? Então, no material aí eu vou colocar para vocês mais ou menos um esqueleto do que deve conter, não cada um dos parágrafos especificamente, mas cada um daqueles tópicos que ele está cobrando de vocês. Aí eu vou enumerar 1, 2 e 3 exatamente na ordem que ele cobrou lá. São aqueles assuntos obrigatórios na sua dissertação. Nessa proposta, a gente vai rabiscar bastante aqui a nossa tela. Vamos lá, deixa eu até me posicionar um pouquinho melhor para fazer isso. No primeiro, a gente vai falar sobre as abordagens doutrinárias. É o nome que ele cobrou, tá? Abordagens doutrinárias. Ó, o rabisco está um pouco melhor. A tela é nova, tudo isso. Que orgulho, cara, que orgulho. Felicidade estar aqui com vocês. Esse é um momento muito feliz para minha pessoa. O primeiro conceito que ele gostaria que você apresentasse, eu vou colocar inclusive na ordem específica, o conceito de governança. O conceito de... Esse daqui é um. Esse daqui, governança enquanto Estado mínimo. O que mais? Governança corporativa. Outro conceito que ele cobra de você, governança enquanto New Public Management, ou NAP, Nova Administração Pública. E o último conceito de governança é governança enquanto redes organizadas. Nessas abordagens doutrinárias, a gente coloca em outra corzinha aqui, explanando para vocês o conceito geral de governança. Lembra que eu falei para vocês que a governabilidade são as condições sistêmicas para o exercício do poder e a governança é o exercício do poder na administração para implementar políticas públicas. A governança enquanto Estado mínimo, Matias Pereira trouxe essa ideia para nós na seguinte acepção. A governança enquanto Estado mínimo preocupava-se, ou essa visão da governança, ela estava preocupada em reduzir os déficits públicos. A governança corporativa era aquela governança que estava preocupada em aumentar a eficácia das organizações. Então você teria que fazer uma costura textual falando sobre as abordagens doutrinárias que estão em preto e
explicando brevemente cada uma delas. Exatamente por isso eu estou trazendo esse esqueleto para vocês, para que vocês, em poucas palavras, consigam traduzir isso para o examinador. Não adianta fazer trabalho porco, não adianta fazer trabalho ruim. Você tem que fazer um trabalho bom de costura textual, trazendo termos interessantes que prendam a atenção do seu examinador e mostrem para ele que você conhece do conteúdo, tá? Isso daqui mais accountability. A governança, enquanto nova administração pública, ou New Public Management, é a introdução de métodos do setor privado ou a importação de práticas do setor privado. E a governança, enquanto redes organizadas, nessa ideia, e é justamente o que o examinador tentou trazer para vocês, ou gostaria que vocês tivessem levado a ele, é o Estado. E esse ezinho circulado sempre vai ser Estado, tá? Nos meus esquemas, explicando. É o Estado comum dos atores em uma rede integrada e horizontal. Está prestando atenção no que a gente está colocando aqui? Espero que sim. Você está notando? Essa é uma parte muito importante. Eu sempre passo isso para os alunos e eu costumo ver o olho revirando, ouvir suspiros fortes. Você está anotando? Tem que anotar. Chama estudo ativo. Quando você faz isso aqui, traduz esse esquema, não adianta só copiar. É você colocar com as suas próprias palavras o que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso é estudo ativo. Ah, não entendi um termo ou outro, alguma coisa ou outra, fiquei curioso. Vai atrás. Abre o Google, aproveita que você está no computador, abre o Google e pesquisa o termo, dá um pause no vídeo e vai lá procurar, pesquisar esse termo, pesquisar esse assunto especificamente, tentar se aprofundar um pouquinho mais. Isso se chama estudo ativo. Aquele estudo passivo que você só espera o conteúdo chegar até você, isso daí já está furado. Dificilmente você vai conseguir dissertar a respeito de um determinado tema sem de fato escrever sobre esse tema. E escrever com as suas próprias palavras a partir do que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, tente ao máximo ter essa noção. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá no material de novo. Abordagens doutrinárias trazidas para vocês. Agora, a gente vai falar sobre o segundo tópico, que deveria ter sido abordado por você. Esse segundo tópico traz governança, a inter-relação entre governança e accountability. Essa inter-relação pode ser dividida entre governança no setor público e accountability. A governança no setor público, deixa eu até colocar aqui em azulzinho. A governança no setor público, ela envolve algumas ideias que você pode mencionar para o examinador. Responsabilidade em atender às demandas. Além disso, supervisão
controle. Aumentar a capacidade de ação não significa perder o controle, mas sim aumentar os mecanismos de se fazê-lo. E também prestar assistência social por meio de políticas públicas. E accountability? Aqueles 3 pilares que eu falei para vocês. Responsabilização, dever de prestar contas, transparência. Tudo isso com uma articulação de princípios e elementos. E por último, mas não menos importante e podendo ser costurado junto com os demais, você deveria ter falado dos princípios. Os princípios da governança. Quais são os 4 princípios que você deveria saber em relação à governança? O primeiro deles, relações éticas. O segundo, conformidade. O terceiro, transparência. E o quarto, prestação responsável de contas. O governante ou o governo que não consegue combinar relações éticas, conformidade com aquilo que é publicado, feito, dito e com qualidade, transparência e tem prestação de responsável de contas ou age segundo o princípio de uma prestação responsável de contas, ou seja, responsabilização junto com prestação de contas, ele está fadado ao fracasso. E é justamente isso que o examinador gostaria que você soubesse apontar. Na ausência desses princípios, você teria uma necessidade de mudança na gestão. Agora, na presença, você necessitaria da participação de todos. Quem são esses todos que deveriam participar? Dirigentes, políticos, e órgãos de controle.
Então essa é a ideia principal. Que você deveria ter apresentado. Isso está como uma proposta para você de solução para essa questão discursiva. Vamos voltar até a questão discursiva? Vamos lá. O examinador trouxe aí para vocês. Considerando o texto acima, que fala sobre accountability, redija um texto dissertativo de 20 linhas de gestão pública e governança, abordando, necessariamente apontando, diferentes abordagens doutrinárias da governança, ou seja, as diferentes visões da governança, relação entre governança e accountability, os princípios de governança da nova administração, na nova administração pública, ou princípios de governança da nova administração pública, que são aqueles 4 que eu falei para vocês. Tendo relações éticas, tendo uma prestação responsável de contas, tendo transparência e abordando também, necessariamente, essa conformidade com o que se tem na administração. Tá? O examinador, no final, ele trouxe, não na prova, lógico, mas depois de tudo, ele trouxe para você um padrão de resposta necessário. Eu trouxe esse padrão aqui para vocês. Ele colocou 3 parágrafos diferentes, separando exatamente como eu fiz no nosso esqueleto de redação. Espera-se que o candidato, ao abordar as diferentes definições de governança, mencione pelo menos governança enquanto Estado mínimo. Deixa eu até colocar em outra canetinha aqui. Governança enquanto Estado mínimo. Governança, aí ele explica, baseada na necessidade de redução dos déficits públicos. Governança da nova administração. Governança enquanto nova administração pública. Governança corporativa. Governança enquanto conjunto de redes organizadas. E aqui ele colocou o conceito principal de governança, ele até deixou em vermelho isso lá no padrão de respostas. Seguindo um pouquinho mais à frente, a relação entre governança e accountability. E, cara, vou falar uma coisinha para vocês. Isso tá já no material, tá? Mas, cara, ele copiou e colou o que está escrito nesse livro aqui de Administração Pública do Matias Pereira. Mesmo. Ele não teve vergonha de fazer isso. Que ele coloca aqui, ó, no que se refere à relação entre governança e accountability, o candidato deve discorrer sobre o fato de a exigência de prestação de contas ser diferente conforme a natureza da entidade envolvida. E aí ele tem que falar aqui. Governança corporativa, o interrelacionamento, comunicar publicamente como se deve vivenciar a prestação de contas, para representar as diferentes formas de compreender isso. Aí ele fala dos princípios de gestão pública, lá na última parte. Uma boa governança pública, a semelhança da corporativa, está apoiada em 4 princípios: relações éticas, conformidade em todas as suas dimensões, transparência e prestação responsável de contas. Entre os princípios de governança na gestão pública, que está justamente aqui no material de vocês, se liga só, pelo menos ética, conformidade, transparência e prestação de contas. Aí lá, mais ao final, ele coloca: a ausência desses princípios requer mudança na forma de gestão. Vou trazer para vocês o excerto do livro. Vai acompanhando comigo aí na leitura do material de vocês, tá? A ausência desses princípios requer mudança na forma de gestão. A busca permanente da prática desses princípios na administração do país ou na gestão de qualquer instituição deve ser vista como uma condição indispensável para que essa instituição possa continuar a progredir. É importante ressaltar que essa é uma tarefa permanente que exige participação proativa de todos os atores envolvidos. Aí ele cita quais são esses atores, em especial da sociedade organizada. Então não esqueça de acrescentar a sociedade organizada dentre os atores que, na presença desses princípios, devem participar da governança. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente é isso. Deixa eu até voltar aqui para o material de vocês se tem mais alguma coisinha. Salvo engano, não. É isso. A gente acaba aqui mais um vídeo, essa correção de um tema de administração pública, falando sobre governança.
Falamos sobre governabilidade, governança e accountability também, a relação entre governança e accountability e os diferentes tipos de accountability. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Tranquilo? Aqui a gente acaba. Eu espero vocês em outros vídeos aqui do ADM à Prova. Sempre vai ser um prazer recebê-los. Eu, professor Douglas Schneider, Rafael Barbosa, Stefan Fantini e professor Rodrigo Renó, todos feras da administração lá da equipe do Estratégia, querendo que você tenha um máximo de conteúdo de qualidade possível e, nesse caso aqui da ADM Prova, de maneira gratuita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha com seus amiguinhos e bota com o pessoal para seguir o canal aí. Vamos fortalecer essa administração, o cenário da administração, porque por vezes ela tem sido deixada de lado. Tá legal? Obrigado pela audiência e pela paciência de vocês e a gente se encontra em próximas transmissões. Tranquilão, tranquilão, tranquilão? A gente se encontra. Até mais.